Estamos de volta falando hoje sobre o dinheiro virtual. Conosco aqui no estúdio o engenheiro de software Guilherme Reis e o consultor financeiro Carlos Eduardo Costa. A gente falou até agora sobre o Bitcoin como sinônimo de moeda virtual, mas existem muitas outras. Vamos ver mais um trechinho do vídeo apresentado pelo programa Olhar Digital. Para entender esse universo, uma das primeiras coisas que precisam ficar claras é que a Bitcoin não é a única moeda virtual no mercado. Tem também a NEO, a Stratis, a Digibyte, a Ethereum e muitas outras. Aliás, a própria Bitcoin foi recentemente dividida em duas moedas diferentes, com usos e valores também diferentes. Bom, são vários tipos de moeda. Qual que é a diferença, Guilherme, de um Bitcoin para uma outra moeda virtual? Se eu quiser, eu ou uma pessoa, supondo, quiser criar uma moeda virtual, ela consegue? Como é que é? Consegue. O que muda, na verdade, são os protocolos e os exercícios matemáticos por trás de cada blockchain. Para uma criptomoeda existir, você precisa de um blockchain por trás para poder fazer esses registros. E o que define a valorização da moeda, na verdade, é o mercado. Mas o que define os tipos de moedas são os protocolos das blockchains por trás dela. A Bitcoin, na primeira ruptura que teve, do core, que a gente chama dos desenvolvedores por trás do software, surgiram o que a gente chama de altcoins. São protocolos similares ao da Bitcoin que permitiu criar, atualmente hoje, pouco mais de 700 moedas baseadas no protocolo inicial do Bitcoin. E aí cada moeda pode ter uma finalidade. Nem todas as moedas são feitas para transações comerciais. A gente tem, por exemplo, a Ethereum, que é uma moeda muito forte também, não tão valorizada, mas que ela é 100% baseada em blockchain, em smart contracts, onde a pessoa consegue criar contratos inteligentes ali para serem executados na cadeia de blockchain e pagar recompensa na moeda da Ethereum. Então, se uma pessoa que queira criar uma moeda virtual hoje, ela precisa de criar um protocolo e um exercício matemático para poder criar o seu primeiro sistema de blockchain e então criar a sua moeda baseada nisso. Fica à vontade. Eu acho que é importante, até pegando o que o Guilherme falou, dessa possibilidade das pessoas desenvolver a sua própria moeda virtual e já alertar que existem algumas empresas, algumas pessoas que estão se aproveitando disso e atraindo investidores em golpes. No Brasil, recentemente, a gente teve 2 casos que acabaram lesando investidores do Distrito Federal, do Ceará e de outros estados, CryptoCoin, no caso do Distrito Federal, a Disply e a Displi, no caso do Ceará, até com repercussão no interior de Minas, onde pessoas até atraídas por essas valorizações das moedas criptografadas caindo em golpes, de pessoas que nada mais, nada menos fizeram que pirâmides, onde elas garantiam a valorização falsa de uma moeda que muitas vezes nem existia, enquanto havia o fluxo de investidores, era possível pagar essa valorização. Quando o sistema acabou caindo, uma coisa vai acabou igual quebra. Uma pirâmide tradicional, Enquanto tem gente entrando, você consegue garantir uma rentabilidade por maior que ela seja, mas no momento que alguma coisa abala esse fluxo, já não é mais possível fazer isso. Então tem que haver muito cuidado, porque nessa onda de valorização de moedas criptografadas, do investimento da vez, etc., muitos aproveitadores estão se aproveitando para poder ludibriar investidores e muitas vezes a gente até vê histórias de pessoas humildes que, iludidas por aquela valorização, que efetivamente algumas pessoas conseguem no início, vendem bens, utilizam recursos na economia que serviria para a subsistência durante a aposentadoria e acabam sem nada no futuro. Guilherme, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco sobre os mineradores. O que são os mineradores? Isso é uma função, uma profissão? A pessoa ganha dinheiro também sendo um minerador? Exatamente. Todo blockchain você precisa de um minerador para ele poder validar os blocos que são fechados dentro da cadeia de registro. Então, o minerador nada mais é uma pessoa que tem um hardware, um computador, ele aluga esse hardware para poder rodar o software daquela moeda. No caso do Bitcoin, é o software do Bitcoin, ele vai instalar esse software no computador dele e esse computador vai ficar fazendo cálculos matemáticos para tentar gerar a próxima chave criptográfica. Esse cálculo ele pode demorar
dias, minutos, horas, depende muito do seu poder de processamento. E hoje existem empresas, principalmente na China e na Rússia, focadas em mineração, que faturam mais de 300 mil dólares por dia minerando Bitcoin. Então, sim, dá para ser uma profissão, só que tem que ser feito um cálculo muito bom para poder saber se vale a pena, no lugar onde você está, executar esse software. Porque como o software pede um poder de processamento muito grande para que você consiga gerar uma chave, porque a plataforma do Bitcoin ela te paga, atualmente, em 2017, 12,5 Bitcoins por chave gerada. Então, muito dificilmente hoje, com toda a cadeia de mineradores, um computador consegue gerar uma chave. Então, a gente tem hoje o que a gente chama de pool de mineração, onde vários mineradores juntam para poder gerar uma chave. E esses 12,5 Bitcoins é repartido entre as pessoas desse grupo. Então, há um trabalho em conjunto? Há um trabalho em conjunto para poder validar. Então, toda informação que é gravada na blockchain, de eu mandando um dinheiro para você e você recebendo esse dinheiro, ele precisa ser validado por uma chave criptográfica que é gerada pelos mineradores. E depois, um outro grupo de mineradores também tem que validar essa mesma chave. Então, é um duplo trabalho de criptografia em cima disso, e essas pessoas são recompensadas com bitcoins. Então, é o outro lado que eu comentei, que dá para se ganhar dinheiro com bitcoin minerando. Só que, voltando, como tem um grande custo de hardware envolvido nisso, o custo energético hoje é muito caro para você fazer isso, por exemplo, no Brasil. Sei. Nossa matriz energética não permite que você construa um galpão de grandes processadores para poder minerar Bitcoin. Hoje, estima-se que toda a mineração de Bitcoin no mundo hoje consome mais energia elétrica do que 170 países juntos. Que loucura, gente. Isso é algo meio que inimaginável. Exatamente, assim. Precisa de muita energia elétrica. Agora, você está falando, Carlos, que ainda nenhum país, nada disso é regulamentado. Mas já existe alguma iniciativa de algum país no sentido de tentar regulamentar? Porque pela complexidade que o Guilherme coloca, é uma coisa que, como se regulamentar uma coisa tão complexa e que não existe? Na realidade, a gente já vê alguns movimentos de país e até de entidades mais organizadas de tentarem se inserir dentro desse contexto como um todo, né? Neste ano, se não me engano, em abril, o governo do Japão aceitou o Bitcoin como um meio de pagamento. Ou seja, então hoje alguém pode pagar no Japão com cartão de crédito, dinheiro ou em vários Bitcoin? Países, muitas empresas já aceitam Bitcoin. Você pode pagar um hotel em Bitcoin, você pode pagar um restaurante, você pode pagar uma locação de carro. Então, várias empresas já aceitam Bitcoin. Mas o governo do Japão foi o primeiro país a tornar oficial essa possibilidade, né? Agora, nesse mês de dezembro, a Bolsa de Chicago, uma das mais tradicionais e antigas bolsas de mercadoria do mundo, pretende estabelecer contratos futuros lastreados em bitcoins. Já se fala que no próximo ano a Nasdaq, que é uma outra bolsa bem conceituada, também vai aceitar contratos futuros lastreados em bitcoins. Ou seja, entidades, empresas, governos começam a participar mais efetivamente. Mas a grande discussão efetivamente vai no sentido da regulamentação, né, de tentar, de alguma forma, estabelecer uma regulação por parte de um governo ou mais de um governo sobre esse mercado. Que é exatamente o contrário que se propõe Bitcoin e as outras moedas criptografadas. Que é exatamente fugir de toda e qualquer regulamentação, a não ser a própria, né? Porque, como o Guilherme explicou, Bitcoin tem a sua regulamentação, como é que as coisas são geradas, como é que elas são transacionadas, mas é uma regulamentação, vamos dizer, interna. Ela pretende, as moedas criptografadas pretendem fugir da regulamentação externa de outras entidades. E a nossa própria Receita Federal aceita que durante sua declaração de imposto de renda você declare criptomoedas. É mesmo? Desde o ano passado você já pode declarar no seu imposto de renda o valor que você tem em criptomoedas. Então isso permite que aquela pessoa que comprou R$2.000 em bitcoins, por exemplo, ela possa informar isso para a Receita Federal, né? A maneira que o Brasil encontrou de começar a controlar um pouco desse mercado financeiro. Então, assim, se daqui 5 anos esses R$2.000 virar R$100.000, você consegue justificar perante a Receita Federal o seu lucro. Então, assim, é claro, o lucro vai ser taxado como qualquer ganho de capital dentro do país,
Mas vários países hoje já permitem, assim como o Brasil, que você declare o seu investimento em criptomoedas para a Receita Federal. Ou também, eventualmente, pode-se não declarar. Pode-se não declarar, por não declarar. A própria natureza do Bitcoin, da blockchain, ela é um sistema descentralizado. Então, assim, a partir do momento que se você tiver um órgão controlando aquilo deixa de ser um blockchain. Entendeu? Porque a essência do blockchain está em que ninguém possa controlar as informações que estão ali gravadas. Entendeu? Então, a partir do momento que se tiver alguém controlando aquelas informações que estão gravadas ali, perde-se a credibilidade da moeda, da criptomoeda no caso. Então, assim, vão existir maneiras de se regulamentar, igual já está tendo novos projetos de lei agora para regulamentar as casas de câmbio para fazer essa troca. Isso vai existir eventualmente, em vários países já tem. A questão das receitas federais, o ganho de capital, de lucro, está sendo regulamentado em vários países também, mas realmente a regulamentação da moeda é algo que muito dificilmente vai acontecer. Perfeito. A gente está terminando o programinha e a gente só queria saber o seguinte: quanto você tem muito dinheiro aplicado em Bitcoin, Guilherme? Você você aplica? Olha, eu não sou que a gente chama de trader, eu não sou uma pessoa que investe continuamente em Bitcoin. Né? Eventualmente no começo, quando eu comecei a estudar isso em 2009, 2010, eu acabei comprando algumas moedas que eu ainda tenho guardado na carteira ainda. Não, você ainda não chegou a fazer um negócio com ele? Não, eu paguei algumas coisas já fiz algumas trocas, mas ainda preferi deixar lá para poder ver o que vai acontece. Acontecer. Exatamente. É bom ele não falar o saldo, né? Porque se a gente fizer a conta, cada moeda $11 mil, daqui a pouco ele pode se tornar um potencial vítima de sequestro, ser pedido em bitcoins, etc. Não, eu ainda não investi, eu sou mais conservador, né? Ainda pretendo entender um pouco mais disso, porque a questão é de objetivos. Então, os objetivos que eu tenho, eles acabam estando atrelados a investimentos, por enquanto, mais seguros. Perfeito. Eu queria agradecer o Carlos, agradecer o Guilherme, agradecer a você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.